Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Que noite maravilhosa, irmãos. Confesso aos irmãos que hoje meu coração está feliz, está alegre por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, tem nos concedido. Mas nós também temos que entender que o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, é um Deus do impossível. E se Ele é um Deus do impossível, às vezes Ele vai deixar nós em momentos propícios só para Ele mostrar a sua magnitude. Deus te trouxe nessa noite aqui para você entender, irmãos, que ainda tem jeito para aquilo que você achava que estava perdido. Ainda tem jeito para aquilo que você achava que estava falido. Deus te trouxe nessa noite aqui para dizer: eu sou um Deus do impossível em sua vida. Nós temos que entender, irmãos, algo interessante que muitas pessoas têm que ter no coração. Irmãos, às vezes o nosso início, o início da nossa história, ou o início de uma grande história iniciada em nossas vidas, ela vai ser difícil. Por quê? Porque o final vai ser lindo, irmãos. Se você for ver cada herói da fé na Bíblia, cada homem de Deus, que Deus usou, que Deus levantou para ser cabeça, que Deus levantou para ser alguém, eles sempre passaram um momento de dificuldade. Mas para quê? Para chegar lá no final ele falar assim, ó, falar para a nova geração: eu consegui, vocês também vão conseguir. Sabe por que é que Deus está falando conosco aqui nessa noite? É que Deus está levantando aqui homens e mulheres ousados para fazer o sobrenatural, não somente aqui nessa cidade, mas no Nordeste. Não somente no Nordeste, mas no Brasil. Deus está levantando homens e mulheres para ser referência no nosso país. Aí você vai olhar lá para trás, você vai olhar para trás e vai falar para a nova geração, a geração que vai ser levantada depois de você, vai falar assim, ó, vocês conseguem porque eu consegui. Vocês conseguem porque Deus me levantou, você também vai conseguir. Eu vejo que a história dos discípulos, dos apóstolos que foram perseguição ao extremo, é só para eu e você se espelhar neles hoje e falar assim: eles conseguiram, eu também vou conseguir. Eles venceram, eu também vou vencer. Então, não tem nada impossível, irmão. Amém? Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado, essa pessoa bonita, essa pessoa alegre. Fala para essa pessoa assim: o nosso Deus é um Deus do impossível. Ainda tem jeito. Glória a Deus. Amém. Irmão, não deixa que o começo difícil seja a sombra que ofusca o seu brilho futuro. Não deixa que a dificuldade possa apagar aquilo que Deus já preparou para você. O início pode estar conturbado. O início você olha para um lado, olha para o outro, não tem jeito. Mas eu quero dizer para você nessa noite: o seu final já está preparado pelo Senhor Jesus. Pastor, em que base você tira? Eu tiro na base de José. Alguém lembra como foi o início de José? Sendo invejado pelos irmãos, vendido como escravo, preso, acusado daquilo que ele não cometeu. Alguém sabe como foi o final de José? Governador do Egito. Irmão, o seu início pode até estar conturbado. Você olha para o lado, olha para o outro. Não, é desse início aí que Deus gosta, porque o seu final já está preparado, não por homem, mas por Ele. O seu final já foi escrito pelo dedo de Deus. Mesmo que qualquer um dia fosse acontecesse em nossa vida, Deus já escreveu ele com o seu dedo. Então você é mais que vencedor naquele que te chamou, que é Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos baseados em uma aliança. O povo, nós somos baseados em uma aliança. E se você for olhar o significado da aliança, a aliança ela protege, a aliança ela cuida, a aliança ela traz com ela vários requisitos que podem estar a favor da gente. Só que quando Deus ele estabelece a aliança com o povo dele, no Antigo Testamento, a aliança não era algo que poderia estar por fora, não era um acessório, era algo que era colocado dentro. Se você for ver, quando vem o Novo Testamento, a descida de Jesus aqui na terra para morrer por mim e por você, ele fez uma aliança de sangue, até porque ele fala assim: esta é a nova aliança no meu sangue. Então nós estamos debaixo de uma aliança, mas o povo sempre esteve debaixo de uma aliança. A aliança era Deus, ele impregnou, e na mente dos irmãos, dos homens e mulheres de Deus,
eles achavam que a aliança foram colocada na sua medula óssea. Então, o que era que eles entendiam no contexto? Eles falavam: então nós vamos, demora 3 dias para o corpo ficar podre, para deslacerar e para quebrar os ossos. Então, durante 3 dias, para o povo que foi escolhido lá no início, eles achavam que durante 3 dias o Deus a que ele servia poderia ressuscitar aquela pessoa que morreu. Então a esperança estava na medula óssea, era a base que eles tinham naquele tempo de promessa e de aliança na vida deles. Se você for analisar, quando o povo está cativo no Egito, o povo está lá preso e tem um vale. E esse vale, irmãos, quem era hebreus, ele não usava túmulo, ele não enterrava o corpo. Quando morria alguém hebreu, eles pegavam essa pessoa e colocavam no vale, porque na mente dele, depois de 3 dias, o Deus a quem eu sirvo vai ressuscitar esse ente, meu querido. Então a família ficava com isso no coração, não enterrava, porque cria no Deus do impossível. Aí, irmãos, a história fala que quando morria alguém, a família pegava, a família não poderia pegar, mas pagava alguém para levar para o vale. E quando chegava lá no vale, colocava aquela pessoa no vale, e muitas pessoas iam sendo colocadas. Aí a família ia no primeiro dia e ficava olhando e falando assim: o nosso Deus vai ressuscitar ele. Eu acredito que o pai, como cabeça da família, olhava para a família atrás e falava assim: não se preocupa, Deus vai ressuscitar ele. Só que eles oravam, aí eles assistiam, vinha o corvo, a primeira ave, quando a carne ainda estava fresca, e o corvo pousava sobre aquelas pessoas. E primeiro o corvo pegava o olho, quebrava o globo ocular e comia o olho. Depois ele ia para o cérebro e comia todo o cérebro. E o pai olhando: ó, mas não se preocupe, porque a nossa aliança, ela foi firmada no osso, na medula óssea. Então, enquanto a medula óssea estiver ali, há esperança que nosso Deus há de ressuscitar esse povo. Só que aí, no segundo dia, a águia vinha, irmãos. A águia, ela rasgava o ventre e comia as vísceras e os órgãos internos. Mas o pai olhava para a família e falava assim: não se preocupa, não vamos temer, porque a nossa promessa, a nossa aliança, ela foi firmada com o nosso Deus. Então nós cremos ainda que eles vão ressuscitar, Deus vai levantar. No terceiro dia, quando era noite, irmão, a hiena vinha e comia toda a putrefação que sobrava na carne. Ela lambia os ossos e deixava só os ossos. Aí quando o pai chegava no outro dia, a família chegava para ver, estava só os ossos lá. Aí ele olhava e falava assim: está só os ossos, né? Mas o nosso Deus ainda há de levantar, porque está na medula óssea. Irmão, tinha uma ave chamada quebrantoço. Essa ave está no Levítico, que ela só come medula óssea. Aí o pai assistia o quebrantoço chegando. É uma ave super poderosa. Ela pousava no vale, ia até o osso, quebrava o osso e comia a medula óssea. Aí a família baixava a cabeça e falava assim: Deus nos esqueceu, Deus nos abandonou, Ele não ouviu nossas orações, e iam para casa tristes, embaixo de um poder. Às vezes nós vamos passar por dificuldades, embaixo de uma promessa você vai passar por aflição. Muitas pessoas entraram aqui e estão debaixo de algo que Deus prometeu, mas agora nesse momento está passando por alguma luta, por alguma dor. Aí Deus te trouxe aqui para dizer assim: eu sou o Deus do impossível. Se você for analisar o texto bíblico, a Bíblia vai falar que Ezequiel fala sobre esse vale, e com esse procedimento Ezequiel fala assim: o vale ia enchendo de ossos. Só que os ossos, irmão, não estavam só secos, eles estavam quebrados, cacos, não eram ossos inteiros, os cacos. Aí o povo clamando lá: Senhor, tu esqueceste de nós, tu esqueceste de mim. E lembre-se que o clamor sempre vem depois da oração. Primeiro você vai orar, você vai se ajoelhar na sua casa, você vai pedir a Deus por uma causa impossível, você vai pedir a Deus: Deus, me mostra uma luz. Aí Deus não atende sua oração, às vezes. Aí chega a parte do clamor. E se você for, qual é a diferença? O clamor é gritar, irmão, é pedir socorro a Deus.
é você se rasgar na presença do Senhor e falar: Senhor, eu não aguento mais. Aí eles começaram a clamar. Aí Deus chega para Ezequiel e fala assim: Ezequiel, vamos ali comigo, Ezequiel. Lá em Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 1. Aí Deus falando assim: o povo está clamando, o povo está buscando, então eu vou responder. Só que na mente do povo era impossível acontecer alguma coisa naquele vale. Não poderia mais levantar, não poderia mais ressuscitar. Aí olha o que Deus fala: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito Ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam secos, muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e digam: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho e um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, os ossos com ossos. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito. Profetizei: profetize, filho do homem, e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: venha deste os 4 ventos e o espírito sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. Na mente do povo hebreu estava perdido, irmão. Os ossos estavam sequíssimos, e esse muito seco ali não está ali por acaso. Ou seja, estava sem a medula óssea. Na mente do povo estava sem esperança. Na mente do povo era uma coisa que não poderia ter vida, e a Bíblia vai falar que eles se moveram ossos com ossos, ou seja, cada osso no seu lugar, cada pessoa, ninguém ficou com o braço de um, com a perna de outro, não. Todo mundo ficou com o que tinha antes, e Deus levantou um grande exército. Só que eu quero trazer para o dia de hoje, irmãos, vamos falar espiritualmente falando. Espiritualmente falando, se você for analisar pela Bíblia, o contexto vai falar que o amor de muitos nos últimos dias esfriarão. E quantas pessoas você vai ver que está esfriando? E eu vou dizer para vocês hoje, a Bíblia vai falar que depois que o exército estava de pé, eles estavam de pé, mas não tinha vida espiritualmente falando. A vida só entrou quando o Espírito Santo soprou sobre ele. Eu quero dizer para você aqui, já é uma forma de profetizar na sua vida. Você que estava com seu espírito morto, você que estava por dentro falecendo, por dentro estava sangrando, está chorando, Deus te trouxe aqui e está dizendo assim: eu estou soprando a nova vida em você hoje. Estou levantando você, colocando você de pé e fazendo você parte de um grande exército. A Bíblia vai falar que aquele povo levantou. Aquele povo, ele começou a se levantar e estava feito um exército grande. Aos olhos dos homens estava acabado. E é aqui que eu vejo que a promessa do nosso Deus, ela é muito mais além do que aquilo que nós vemos. Porque não é algo que nós temos por fora, é algo que nós temos por dentro. Deus fez uma promessa com você, não sei quantos anos atrás, não sei quanto tempo atrás. Eu só sei de uma coisa, meu querido, vai se cumprir a promessa que Deus fez em sua vida. Ponto. Se você lembrar o que era que eles achavam, a inveja sobre José aumentou quando ele recebeu a túnica de várias cores. E para você entender o que importava essa túnica de várias cores, se for no dia de hoje, uma túnica daquela, irmãos, era avaliada em mais ou menos 2,5 milhões se fosse hoje.
Então era algo muito valoroso. E aí despertaram a atenção dos irmãos, a inveja. Só que quando eles tiram a túnica de José, eles achavam na mente deles que estavam tirando a promessa de Deus em José. E aí que eu falo, podem até roubar a sua túnica, mas a promessa não tira de você. Pode até roubar os seus sonhos, pode até tentar apontar você, pode até perseguir você, mas a promessa de Deus, ela foi feita dentro de você, não pode ser tomada, não pode ser roubada. Era isso que esse povo tinha naquele tempo. A promessa que Deus fez com ele era muito mais além do que ossos, era muito mais além do que apenas essas coisas. Deus fez uma promessa, Deus vai cumprir essa promessa. Aí a Bíblia vai falar, irmãos, que eles começam a entender que eles tinham que voltar para Israel. Se você for analisar o que é que está acontecendo, quando aqueles ossos estão caídos no chão, secos, está representando Israel. Israel estava daquela forma, Jerusalém estava acabada, destruída. Aí Deus olha para Ezequiel e fala assim: tu está vendo esses ossos? É como está Israel, é como está Jerusalém. Sabe o que é que Deus está dizendo conosco hoje? Tu está vendo esses ossos aqui? Às vezes é como está dentro de nós. Às vezes dentro de nós a maior luta é dentro, não é fora. A maior luta não é quando nós abraçamos um ao outro, mas é quando nós colocamos nossa cabeça no travesseiro. A maior luta não é quando nós estamos andando pela cidade ou quando nós estamos viajando. A maior luta é quando nós chegamos no nosso quarto. Então Deus está falando aqui sobre isso. Ele está dizendo assim: olha, eu quero dizer para vocês nessa noite que eu estou levantando você, eu estou colocando vocês de pé, eu estou soprando, está entrando o Espírito Santo dentro de você, estou colocando algo novo dentro de você, e você vai fazer parte de um grande exército. A palavra do Senhor Jesus vai falar que as pessoas que viam que Israel estava acabada começavam a dizer assim: Israel está acabada, Israel não vai mais. Aí quando esses soldados, esse exército se torna de pé, você for lá para Salmos, você vai ver o que é que acontece lá em Salmos. Porque Deus usa um rei da Assíria, um rei pagão, para olhar para o povo e falar assim: ó, eu quero construir uma casa, um templo, uma casa de oração para adorar a Deus. E se você fosse analisar, Israel estava destruída financeiramente, tudo estava destruído. Só que ele fala assim: eu quero construir essa casa em Jerusalém. As pessoas chegavam para ele: rei, mas Jerusalém está acabada, não tem nada lá. Ele falou assim: mas Deus tocou no meu coração para me construir em Jerusalém. Meu irmão, nenhum empreendedor naquele tempo ia empreender em Jerusalém. Jerusalém não tinha nada, não tinha retorno para dar, mas Deus falou assim: eu quero construir em Jerusalém. Por quê? Porque eu viso almas, eu viso pessoas, eu levanto pessoas, eu quero reconstruir Jerusalém. Aí a palavra que vem para eles é: quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se tivéssemos sonhado. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se diziam: ó, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor restaura-nos com as correntes do Negueb. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Era assim que eles voltavam. Quando aquele exército se pôs de pé, que aquele exército ia voltando, o que era que acontecia? As outras nações subiam no monte e olhavam eles passando embaixo e falavam assim: grandes coisas fez o Senhor por esse povo. Sabe o que é que o povo vai olhar, irmãos? Principalmente o povo que olhava e falava assim: vai desistir, vai parar, não vai continuar, esse aí já perdeu, já acabou. Eles vão olhar do alto e vai dizer assim: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas o Senhor fez por ela, levantou, colocou em lugar de honra. Aí você vai dizer assim: grandes coisas fez o Senhor por mim, porque Ele é um Deus do impossível, é um Deus que tudo pode, é um Deus que restaura, que cura, em lugar de honra. Aí o povo ia voltando, irmãos, e quando o povo recebe essa promessa, recebe essa profecia, eles tomam conta, e é o que acontece com nós. Quando passou um tempo, eles esqueceram do que Deus tinha prometido para ele e voltaram a pensar que não ia dar certo.
Eles falaram assim: será se dá certo? Será se Deus está conosco? Mas não foi o mesmo Deus que levantou vocês do vale de ossos secos, é o mesmo Deus que prometeu, irmão. Se Ele já fez isso, grandes coisas Ele vai fazer. Mas será se esse Deus vai nos levar a lugar alto? Será se essa restauração na casa em Jerusalém vai chegar? Se Deus tinha prometido, irmão, não se preocupa, porque vai chegar no nome de Jesus. Aí Deus usa um jovem chamado Ageu, porque o povo começa a desfalecer. Isso é o que acontece conosco, irmão. Você vai sair daqui hoje com uma palavra poderosa dentro de você, e você vai chegar lá fora e vai dizer assim: não tem nada que me pare, não tem nada que me pare. Mas amanhã vai acontecer alguma coisa com você, você vai esquecer da palavra que aqui foi pregada, e você vai se entregar às dificuldades. Foi isso que o povo fez. Recebeu uma promessa grandiosa, um milagre grandioso, mas no outro dia estava desfalecido. Aí Deus usou Ageu. E eu quero, por isso que eu sempre falo, irmãos, o final, ele sempre vai importar mais do que o início. Para Deus, o que vai importar na sua vida é o final. O início vai começar dificultoso, vai ser difícil, vai ser ruim, vai ter perseguições, vai ter lutas, vai ter tribulações, mas o seu final... O incrível é, se você conseguisse ver o seu final, você não desistia tão fácil assim, porque Deus já preparou o seu final, e esse final é lindo para a honra e glória do Senhor. A palavra vai falar que ele usa Ageu. Aí olha o que Ageu fala. Olha o que Ageu fala. Você que trouxe sua Bíblia, Ageu capítulo 2, versículo 9. Olha o que Ageu vai falar. A glória deste novo tempo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Ou seja, pode voltar lá, Cauã. Ou seja, quando Deus viu que o povo estava se entregando novamente à luta, aí Deus fala assim: ei, Ageu, vai lá e lembra a ele como era Israel antigamente. Aí Ageu chega para o povo e fala assim: vocês lembram como era Israel antigamente? Aí o povo falava assim: lembro. Como era? Cheio de glória, uma cidade edificada, uma cidade poderosa, em bens, espiritualidade, em todo requisito. Então, Deus está mandando dizer para vocês uma coisa. O quê? Deus está mandando dizer porque estão vendo vocês tristes e pensando em desistir novamente. Então Deus trouxe eu aqui para dizer para vocês que se vocês achavam essa casa aqui, a casa de Israel, gloriosa, se vocês achavam essa casa poderosa, Ele está mandando dizer para você: a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos para a vida de vocês. Aí o povo tomaram o posto novamente, falou assim, deu uma estralada, e o povo: poxa, Deus nos libertou, Deus nos trouxe até aqui. Os outros adversários nos olhavam e disseram assim: grandes coisas fez o Senhor por esse povo, grandes coisas fez o Senhor por essa mulher, por esse homem. Então Deus te trouxe aqui para dizer para você que a glória da segunda casa, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, irmão. As pessoas que estavam esperando ver você triste, ver você desistindo, as pessoas que estavam esperando ver você cair, pode escrever que essas pessoas vão ver a glória de Deus descer sobre você. Essas pessoas vão ter que entender que tem um Deus sobre a sua vida, tem um Deus que tudo pode, que tudo faz e que tudo derrama sobre as nossas vidas. É aqui que nós entendemos um ponto incrível, irmão, e esse ponto que eu quero trazer para nós nessa noite. Muitas pessoas dizem que estão cansados, muitas pessoas dizem que não aguentam mais, muitas pessoas falam assim: poxa, eu não quero. Irmão, a Bíblia vai falar através do salmista Davi: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. O que é que Deus está dizendo? Aquele que habita no meu esconderijo, debaixo das minhas asas, descansará. Muitas pessoas chegam para mim e falam: pastor, eu não estou descansando. Aí eu olho para a pessoa e falo assim: onde você está habitando? Pastor, eu estou triste. Onde você está habitando? A Bíblia vai falar aqui que não é visitação,
Se fosse, ele dizia assim: aquele que visita o esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, ou a sombra do Onipotente descansará. Não, ele está falando assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa promessa é para aqueles que habitam, para aqueles que estão na presença, para aqueles que buscam a presença do Senhor. E eu louvo a Deus pela sua vida, que você escolheu estar aqui num dia de domingo igual esse, para buscar estar habitando na presença do Senhor. Eu já quero profetizar sobre a sua vida que sua semana vai ser incrível. Eu já quero profetizar que o final desse ano vai ser incrível para a honra e glória do Senhor. Grandes conquistas tem o Senhor para você, conquista histórica. Conquista histórica para nossas vidas Deus tem esse ano. Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Eu creio, se você está aqui nessa noite, é porque você tem pedido em casa a Deus. Não é o motivo de você estar aqui que você está buscando a Deus. Não, você busca a Deus onde você estiver. E eu sei que Deus tem ouvido as suas orações e tem visto o seu coração, porque Deus vai te abençoar quando você pede algo para o coletivo, sabe? Quando você pede só para o seu deleite, Deus não... é a oração que eu acredito que Ele menos escuta. Mas quando você pede para o coletivo, para um grupo de pessoas ser abençoado, aí Deus olha lá de cima e fala assim: é meu servo, é minha serva, vai através da vida dele outras vidas vão ser abençoadas. Então está aí, estabeleço sobre a tua vida, eu derramo sobre a tua vida a glória que vem dos céus, e seja bendito onde você colocar a planta dos seus pés, e onde você colocar a palma da sua mão, prosperará. É essa a promessa que Deus tem para nós nessa noite. Tem pessoas aqui, irmãos, que estão orando a Deus, pedindo algo. Não se preocupa, irmão. Não se preocupa, minha irmã. Não fica ansioso, não fica ansioso. Deus já preparou o seu final. Já está escrito pelo dedo dele, irmão. Não tem como, o inimigo não alcança. O inimigo está tentando de todas as formas tentar tirar você da presença, tentar tirar isso que Deus te deu, mas não se preocupa, porque Deus te deu, Ele cuida. O Deus que te entregou é o Deus que cuida. O Deus que permitiu você entrar no deserto é o mesmo Deus que vai cuidar de você. É o mesmo Deus que vai cuidar de você. Eu quero que você fique de pé. E eu quero que você seja a boca de Deus na vida dessa pessoa que está do seu lado. Você que veio aqui, saiu da sua casa, Deus, Ele tem grandes coisas para a sua vida, irmão. Grandes coisas para a sua vida, irmão. Hoje foi incrível. Eu não pude estar na rádio presencial, mas eu entrei ao vivo lá de casa. Calmão estava lá na rádio. E aí a gente, quando entrou, eu fiquei pelo celular e fiquei no WhatsApp, falando no áudio e no WhatsApp. Muitas pessoas conectadas, pessoas de Engazeiras, pessoas de todos os lugares aqui da cidade de Aurora conectados com a gente, recebendo uma oração de longe. Pessoas que queriam estar aqui nesta noite e não pôde estar por conta das chuvas que encheu o rio, por conta de alguma coisa. Mas você pode dar glória ao Senhor, que você está aqui na presença do Espírito Santo de Deus. E eu creio que essas pessoas que não puderam vir, a menos que estejam assistindo a gente ou ouvindo pela rádio, nós já queremos abençoar você, que vocês possam ser abençoados onde vocês estiverem nesse momento. Deus nos chamou para coisa grande, irmãos. Deus não chamou para nada pouco. Deus te chamou para algo grande. Eu quero que você seja a boca de Deus na vida dessa pessoa que está com você aí. Se você puder ser boca de Deus na vida dessa pessoa, você vai dizer assim: não deixe que o começo difícil seja a sombra que ofusca o seu brilho final. Não deixe, irmão. Vou falar mais uma vez. O início está ruim. Quando nós terminar o culto, mas o meu início está ruim, irmão da glória. O início de José foi sendo invejado, foi sendo vendido pelos seus irmãos, foi sendo preso, acusado de algo que ele não cometeu. Mas o seu final, Deus levantou ele como governador. Eu não sei como está o seu início hoje, mas eu sei que o seu final vai ser incrível, porque foi escrito por Deus, foi escrito por Jesus, e o seu final vai ser incrível, irmão. Incrível, para a honra e glória do Espírito Santo de Deus. E a gente que trabalha com muitas pessoas, muitas crianças, a gente tem isso nas nossas vidas, muitos sonhos.
É muitos sonhos envolvidos, irmão. Se você analisar quantas pessoas, quantos jovens me mandam mensagem: pastor, eu tenho um sonho disso, pastor, eu tenho um sonho disso, eu tenho um sonho de ser isso, eu tenho um sonho de ser isso. E não é só jogador. Tem outros que têm um sonho de ser advogado, tem outros que têm um sonho de ser líder, tem outros que... E Deus vai honrar se nós buscarmos a Ele. Deus vai honrar se nós estivermos na presença dEle. Amém? Terça-feira, irmãos, para você ver como Deus é um Deus que abre portas, eu coloquei você de pé para você ficar atento nesse testemunho. Dodó liga para mim semana passada à noite, chamada de vídeo. Eu não estava no culto, era um dia de culto.